Olá, tudo bem? Neste segundo vídeo sobre a síndrome da alienação parental, a gente vai abordar a situação na Itália. Mas antes eu gostaria de explicar para vocês por que estamos apresentando essa série, digamos assim, internacional sobre a síndrome e sobre a alienação parental. Por que isso, enfim, é importante para a gente aqui no Brasil? É que no parágrafo 3º do artigo 5º da nossa Constituição, consta que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos são equivalentes às emendas constitucionais, ou seja, as convenções internacionais, os tratados internacionais que são confirmados, são ratificados no Brasil, são incorporados ao nosso sistema normativo com status constitucional. Eles passam a fazer parte da Constituição. E a gente sabe que a Constituição é hierarquicamente superior a qualquer lei no Brasil. Em resumo, para ficar bem claro para todos nós, as convenções internacionais que dizem respeito aos direitos humanos, como aquelas que se destinam a proteger as mulheres, as crianças, a infância, uma vez que são confirmadas pelo Brasil, passam a fazer parte da Constituição e assim são superiores e nulificam a lei da alienação parental. É por isso que entender os tratados e convenções internacionais é tão importante para esse debate aqui, é tão nuclear para essa conversa que nós vamos tratar aqui. E aí vem a melhor parte. Nessa série de vídeos vai ficar bem claro que a lei da alienação parental, a lei brasileira, se mostra frontal e grotescamente conflitante com a Convenção da ONU sobre os Direitos das Crianças e também com a Convenção da ONU sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. A CEDAW, que foi ratificada pelo Brasil no dia 1º de fevereiro de 84, lá atrás. Só esclarecendo que a CEDAW, que é a sigla em inglês dessa Convenção dos Direitos das Crianças, ela foi, então, ratificada em fevereiro de 84 e uma equipe que verifica a implantação e cumprimento da CEDAW esteve visitando a Itália no ano de 2011. Desta visita resultou um relatório sobre a condição das mulheres lá e nas observações finais a equipe destacou dois pontos que nos interessam aqui. São dois pontos importantes. O primeiro diz respeito aos efeitos negativos no desenvolvimento das crianças revelados por estudos comparativos quando essa criança é submetida à guarda compartilhada forçada, especialmente quando se trata de crianças pequenas. Depois, e esse é o segundo ponto, a equipe da CEDAW se mostrou particularmente, aí abro aspas, preocupada com os relatos de suspeita de abuso infantil em casos de guarda judicialmente definida quando há alegação de abuso infantil com base na, sublinho agora, duvidosa teoria da síndrome da alienação parental. Isso expressamente consta do relatório da própria ONU. Duvidosa teoria. Bom, na Itália, a história da síndrome e da própria LAP foi muito parecida com o que ocorreu aqui no Brasil. Curiosamente, a gente vai perceber que até as datas da proposta de projeto de lei nos congressos do Brasil e da Itália são muito próximas. A diferença fundamental é que na Itália, apesar das insistentes tentativas de transformar a SAP em lei, essas tentativas acabaram sendo repelidas pelo Senado italiano e também pelo Judiciário Supremo, a Corte de Cassação na Itália. Um dos grandes nomes da resistência na Itália à implantação da SAP, trazendo ela para o campo normativo, foi o médico psiquiatra Andrea Mazzeo, que editou um livro intitulado Scritti contro la Paz, ou seja, escritos contra a SAP, contra a síndrome da alienação parental. E de acordo com o professor, o Dr. Mazzeo, no ano de 2012, o próprio ministro de Saúde, o ministro da Saúde italiano, preocupado com o crescimento das alegações de síndrome, declarou publicamente, sem meias palavras, que a SAP não possui nenhuma base científica, o que na verdade é sabido por todos, sem qualquer contestação. Nem os gardneristas questionam isso. E é por isso que tentam, de todas as formas, colocar a SAP dentro do CID, do Código Internacional de Doenças. O Dr. Mazzeo anota ser paradoxal, e ele tem razão, a gente concorda com ele, que é paradoxal que nos dias de hoje, marcados pela busca de explicações científicas e fuga do obscurantismo, seja aplicada a SAP com tamanha facilidade. Aliás, uma das qualidades sublinhadas pelo próprio Gardner é justamente essa facilitação da compreensão, da singeleza dessa, aspas, teoria, e que a SAP seja aplicada, enfim, com tamanha facilidade pelos tribunais. O professor Mazzeo afirma que a SAP é um sistema real organizado, diz ele, e entre aspas aqui, no modelo dos vários sistemas de vendas multinível de derivação americana voltado para ganhar dinheiro.
e questiona ele a lógica absurda desse sistema. E a grande questão que ele coloca é esta: a proposta dos gardneristas é curar a alienação oposta e contrária, ou seja, alienando completamente a criança do convívio com a mãe. Há alguma lógica nisso? Então o professor Mazeu sublinha aquilo que nós temos destacado no Brasil há tanto tempo, né? Uma vez que a mãe seja taxada de alienante, essa condição a persegue sempre, se transforma numa condição crônica, diz ele, porque todas as tentativas de recurso da mãe diagnosticada com a doença, ou qualquer pedido de auxílio da própria criança, se traduzem literalmente em sintomas clínicos suscetíveis de causarem resistência ao tratamento. Longe de resolver qualquer problema, a LAP, a teoria da ameaça que acompanha, elas rompem os liames afetivos da criança, do menor, aniquilando essa espontaneidade na relação entre filhos e mãe diagnosticada, deixando tudo ao arbítrio de especialistas na síndrome. Ainda destaca o professor Mazeu, a SAP dá aos genitores violentos um potente, eu sublinho, um potente instrumento de ameaça diante da vontade da mulher de interromper essa relação doentia. O fantasma da LAP, diz ele, o fantasma da SAP, aterroriza. Daí que os filhos, vítimas da violência, não entenderem o silêncio da mãe diante do abuso, minando a confiança existente entre a mãe e o filho. E aí a criança se sente absolutamente desprotegida, não poderia ser diferente. Outro assunto importante abordado pelo professor Mazeu diz respeito às falsas denúncias de violência ou abuso sofrido pelas mães e crianças na Itália. Conforme relatório do próprio Conselho Geral do Poder Judiciário na Itália, no minucioso estudo realizado em 530 sentenças, em apenas um dos casos estudados se poderia caracterizar a falsa denúncia da mãe. Mesmo nessa hipótese, foi a própria mulher, a própria esposa, a ex-esposa, que negou a veracidade do seu primeiro depoimento. Ou seja, na Itália, menos de 0,2%, eu repito, menos de 0,2% das denúncias de violência ou abuso sofridos por crianças e mães foram considerados eventualmente inverídicos. Portanto, as estatísticas que circulam por aí dizendo o contrário carecem de qualquer fundamento e são evidentemente, claramente tendenciosas e manipuladas. Ou será que as mulheres, eu pergunto, e crianças brasileiras são diferentes de todas as outras do mundo? Ou será que o homem brasileiro é menos machista, é menos agressivo, menos violento do que os homens do resto do planeta? A utilização da teoria da ameaça proposta pela SAP, impedindo inclusive as visitas à mãe, com a qual a criança normalmente possui uma relação mais estreita, constrange a criança a aceitar uma relação que ela não deseja, uma relação com o genitor litigante. Enfim, afirma o psiquiatra italiano que é desconcertante que uma doença inexistente, não classificada entre as patologias reconhecidas pela comunidade científica internacional, além de ter uma origem pró-pedófila, diz ele, seja utilizada nos tribunais como meio de prova. E o professor Mazeu faz uma advertência importante. Os juízes italianos que aplicam as teorias da SAP o fazem sem um código nosológico, portanto, estão falando de algo que não existe. O objetivo da síndrome nos tribunais é apenas fornecer uma espécie de álibi, diz ele, um passe, para que o marido ou o pai violento e abusivo consiga retirar os filhos do lar materno e destruir moral e economicamente a mãe. O médico italiano finaliza, então, dizendo que trabalha com psiquiatria desde 1978 e nunca viu um único caso de pessoa que tenha desenvolvido um distúrbio mental em decorrência dessa mencionada alienação parental. É exatamente o contrário, diz ele. Crianças que têm convivido com genitores violentos ou abusadores é que desenvolvem sérias doenças. Na Corte de Cassação italiana, numa sentença proferida pela primeira sessão civil em 20 de março de 2013, essa sentença de número 7041, sob a presidência do magistrado Luccioli, nessa sentença foi reconhecida a acientificidade da síndrome, é importante dizer isso, resultando na anulação da sentença que tinha admitido. E disse mais a Corte de Cassação, afirmou que o quão perigosa é essa construção pseudocientífica que acaba sendo utilizada contra mães e menores já vítimas da violência. E cita o magistrado expressamente estudos das doutoras Consuela Pareia e Sônia Vaccaro, essa última, inclusive, que possui um texto publicado no Brasil num livro por nós organizado. Portanto, a mais recente investigação científica a respeito dos efeitos da SAP e da AP, da síndrome e da alienação parental, faz com que a Itália
ou fez com que a Itália rejeitasse, né, e não fosse transformada em lei. E isso demandou muito, mas muito esforço das pessoas de bem. É hora da gente refletir com seriedade o que estamos fazendo aqui no Brasil com as nossas crianças. Eu concluo com uma arrebatadora passagem do livro do professor Mazzeo, e diz o seguinte: si può fare giustizia sommaria in base a concetti non scientifici, ou seja, se pode fazer uma justiça sumária liminarmente com base num conceito não científico, le nostre università possono continuare a sprecare soldi pubblici per fare ricerche, tesi di laurea, tesi di master, su una malattia inesistente, per dimostrare cosa poi? Que existe? Então, nós nos vemos no próximo encontro, quando abordaremos o tratamento dado à SAP na terra natal do Gardner, nos Estados Unidos. Um abraço e até lá!